aí, professores? Preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a tia Ju de Blumenau, sou da Assembleia de Deus e trabalhamos com a revista Primários, idade 7 e 8 anos. Pois é, vocês repararam algo diferente? Da maneira que eu cheguei, ou como eu estou vestida? Um chapéu, óculos escuro e a minha mala de viagem. Mas para que tudo isso daqui? O que será? Bom, já vou contar para vocês. É que a nossa revista, ela tem um tema especial agora nesse trimestre. Vou passar para vocês aqui, ó, é Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. Então é uma maneira de você chegar ali na sua sala com um óculos, com um chapéu, como se fosse uma viagem, uma aventura. Aí as crianças já vão olhar assim, puxa, algo diferente? O que será que vai acontecer? Elas vão ficar tudo animadas. Então ali está uma dica de como você começar esse trimestre agora. Então estamos começando mais um novo trimestre, onde que a nossa lição vai ser sobre essa jornada que o povo de Deus fez pelo deserto. Quais foram as dificuldades que eles apresentaram? Quais foram os milagres que aconteceram? E aí, você vai embarcar conosco nessa viagem também? Pois bem, então como é que a gente faz a nossa aula? Eu tenho meu planejamento, onde que eu anoto tudo, o que eu vou passar, como é que vai ser a sequência, para não chegar na hora e às vezes me perder, porque às vezes acontece algo no meio, uma situação nova, e daí para a gente não perder e ter um norte para seguir, eu gosto de estar aqui colocando tudo anotadinho. Rotina, como é que é a rotina? Receber bem o aluno, abraçar ele, aquele que faltou, perguntar por que ele faltou, dizer para ele que sentiu a falta dele, fazer uma oração. Se você tiver tempo, cante louvores com as crianças, elas amam cantar nessa idade também. Depois que você fez essa rotina de receber, hoje eu vou apresentar para vocês o plano de frequência. Sim, já que o tema é viagem, né? Viajando ali pelo deserto, então eu também vou ter aqui, ó, a minha maleta onde que eu vou contar a história, que é uma maleta de viagem. Mas as crianças, elas também podem ter a sua maleta, ó. Professor, você pode estar fazendo essa maleta com elas, com uma caixa de sapato. A minha maleta maior aqui, eu fiz ela com feltro, tá? Essa menor aqui, eu fiz ela em EVA, encapei ela em EVA. Pode ser também em papel colorido, você pode colocar no papel colorido. Ah, mas tia Ju, aqui é complicado. As crianças podem pegar um papel branco mesmo, o giz de cera. Pinta aquele papel com giz de cera, encapa depois a sua caixa e ela pode ter a sua maleta também de viagem. Ou então você pode fazer uma figura de uma mala. E para que isso? Mas para que então uma maleta? Para que uma figura de mala? Bom, a minha ideia é assim, ó, cada vez que a criança vem, a gente nota que aquelas malas de viagem, elas estão sempre cheias de adesivos, né? Dos lugares onde que foram. Então, cada vez que ela vem, pode estar colocando algo também na maleta dela. Pode ser botão, pode ser um adesivo. Aqui eu tenho um adesivo de uma carinha que também caiu. É o adesivo que vocês tiverem. Então, cada vez que ela vem, ela pode decorar a maleta dela. Outra ideia também... Ah, mas eu não quero decorar minha maleta. Dá para usar essa maleta aqui para ela guardar as suas tarefinhas. Aquilo que ela fizer, ela pode deixar aqui dentro guardado. Depois, no final do trimestre, ela pode levar para casa. Você pode estar fazendo com elas também algum objeto concreto que tenha referente à história no final, como uma atividade com elas, deixando aquela atividade aqui como uma tarefinha para casa, onde elas podem aproveitar o momento, fazer junto com os pais. Ó, uma ideia para a historinha de hoje é até isso que é bem simples de fazer, dá para fazer na salinha com elas, pode ser feito em papel. E esse daqui eu posso usar agora também como o meu momento chamando atenção. Lembram? Eu sempre faço um momento chamando atenção. O que é esse momento? É aquele momento que traz algo lá para a história. Que quando chegar na história, eles vão lembrar que foi mostrado para eles um objeto ou algo referente. Então hoje, aqui era o meu plano de frequência e esse aqui é a minha ofertinha agora. A minha oferta é o quê?
É uma, o que é isso aqui, crianças? Uma fralda? Sim, é uma fraldinha. Isso mesmo. Então a gente podia estar coletando a oferta numa fraldinha. Mas tem fralda na história? Tem bebê na história, sim. Tem bastante bebezinhos nessa história. Então, ó, é bem fácil de fazer. Pode ser feito, eu fiz aqui com feltro. Pode fazer com um pedacinho de retalho. Se tiver feltro, TNT, papel também. É um quadrado. Eu faço um triângulo com esse quadrado. Dobro a ponta para cima do triângulo. Dobro as pontinhas do lado. Nesse caso aqui eu coloquei então um clips. É claro que a mamãe não vai botar um clips na fralda do bebê, né? Mas aqui na nossa fraldinha, faz de conta. Vamos colocar um clips então? Então, além de você ter esse momento chamando atenção para a história, quem será o bebê? O que será que aconteceu com esse bebê? Aí você ainda tem a sua ofertinha diferente para poder coletar no dia. E aí? Pois bem, fizemos já nosso momento aqui, ó. Porque daí você pode usar isso como objeto concreto depois de fazer na sala. Tem a ver com a história do dia. Pode escrever em algum lugar a lição 1 e colocar na sua maleta. Pois bem, vamos para a memória em ação? A revista nos mostra memória em ação. Qual é o versículo? Ó, lição 1, que tem como tema Ninguém quer ser escravo. Há um objetivo, né? O objetivo é que o aluno compreenda que o pecado escraviza e o ponto central é quem peca é escravo do pecado. Então, isso que a gente vai trabalhar nesse tema, que o pecado ele escraviza. Memória em ação. Ó, também tem a ver esse versículo. Quem peca é escravo do pecado. João 8,34. Como é que vamos fazer? Eu vou usar a ideia da revista também. Você vai estar pegando ó, um recipiente, um copo, e vai colocar água dentro desse copo. Deixa eu abrir aqui bem com cuidado para não molhar aqui as coisas. Eu já botei água aqui dentro do meu recipiente, é um vidro de conserva. E você vai colocar esse recipiente dentro de um outro. Pronto. Feito isso, as crianças vão então memorizar esse versículo de tal maneira. Vocês vão primeiro ler, buscar na Bíblia, né, para mostrar a Bíblia para a criança, para ela manusear a Bíblia dela. Onde é que fica o versículo? O versículo se encontra em João 8,34. Qual é, crianças? Quem peca é escravo do pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então as crianças vão poder pegar uma pedrinha e falar um pecado e colocar lá dentro daquela água. Esse recipiente aqui, ó, representa a nossa vida. E aqui, ó, o pecado entra na minha vida. Mentira. Aí vem uma outra criança ali e fala outro pecado. O que elas falam sempre, né? Falar palavrão. Bater no amigo. Desobedecer. E daí vão colocando ali, ó, tudo que é pecado. Eu vou fazer mais rapidinho aqui. Conforme elas vão falando os pecados, elas têm que também dizer o versículo, tá? Falou um pecado. Ah, mentira. Quem peca é escravo do pecado. Coloca ali. Todas elas falam, então, o pecado e tem que citar o versículo. Falou o pecado, cita o versículo. Tá vendo o que está acontecendo? Conforme, dependendo do número de crianças, elas podem colocar mais que uma pedra, tá bom? Mas o que acontece quando elas colocam essas pedras? Vocês estão conseguindo ver ali? Se não conseguem ver, vocês conseguem imaginar, né? Um copo cheio de água, colocando pedras dentro, que são o pecado, a água acaba transbordando. Aí você vai fazer uma pergunta agora para as crianças. Ai, crianças, vocês viram só? O pecado, ele começou a ocupar espaço na nossa vida e começou a cair essa água fora. Essa água ali representa Deus em nossa vida. Quando o pecado entra na nossa vida, a gente vai perdendo a essência de Deus, ó. A gente vai perdendo as qualidades. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente ia tirar essas pedras dali? A gente ia ter que tirar com a mão, né? Sozinha as pedras não iam sair. E a mesma coisa é com o pecado. O pecado, a gente não consegue tirar ali sozinho, não. A gente vai precisar de ajuda de quem? A gente precisa de ajuda de Deus. Só Deus para limpar e tirar o nosso pecado também. Então, depois que tira aquelas pedras ali, tá? Vira tudo, tira as pedras. Não vou fazer aqui nesse ambiente aqui agora. Aí você já tem um recipiente com água ali.
E Deus, quando ele limpa o nosso pecado, aí você vai colocar de novo toda a essência de Deus dentro daquele copo, tá? Aqui, ó, finge de conta que não tem mais as pedras. Aí você derrama a essência de Deus de novo, derrama todas as qualidades, toda a unção, tudo que é de Deus na vida, certo? Então é isso, a criança cita o versículo, fala o pecado ali, depois você explica para elas ali que o pecado ele vai nos afastando de Deus, vai tirando tudo que é de Deus da gente. Mas que a gente pode ser perdoado se a gente se arrepender de coração, mas depois a gente vai voltar também nesse assunto. Agora vamos para a história. Sim, quais são os recursos para essa história? Olha aqui, então eu vou usar minha maleta, já que é uma viagem, então eu vou contar a história dentro dessa maleta. É uma caixa de bota encapada com feltro. O que será que eu tenho aqui, crianças? Vamos ver. Então nossa história ela começa com quem? Você vai relembrar, você tem um recurso talvez que guardou da outra aula, onde que era a história de Jacó, de José. Então você pode estar usando aqueles mesmos bonecos para relembrar com as crianças. Ó, começou com Jacó. Jacó ele tinha um monte de filhos, um deles era José. José se tornou ali o governador do Egito. Foi um momento onde tinha muita fome, que daí o povo ficou lá, então eles saíram lá de onde eles moravam e ficaram tudo morando no Egito. Tá? Daí você dá uma relembrada ali. Mas o que aconteceu? Agora vamos começar com a nossa história aqui. O faraó, você vai usar agora uma máscara de faraó para ficar falando com essas crianças. O faraó, ele percebeu que o povo estava começando a crescer. Tinha muito, o povo hebreu estava se tornando enorme e ele começou a ficar preocupado com isso, né? Nossa, e agora como é que vai ser? Será que eles vão tomar conta aqui do Egito? Aí você vai usar o quê, ó? Como é que eu fiz essa máscara? Eu vou passar em PDF ali, é só um papelão. O molde, ó, eu coloquei metade do molde aqui, que é a parte de cima até aqui, e a outra metade daqui até aqui. Aí você só faz ele 2 vezes, assim, dobra ele. Então tem um molde, onde que tem o faraó, como se fosse uma máscara. E você vai contar a história sendo esse faraó ali, então. Conta a história como se tivesse, naquele momento, as crianças fossem o hebreu e ele o faraó. Então, tá? E você o faraó, não ele. Pois é. Então, esse faraó, ele era o quê? Ele era mau. Olha aqui, ele queria castigar, então. Aí, ele querendo castigar os hebreus ali, ele pedia para trabalhar. Aí você olha ali na revista e vai contando a história. Então, eu vou mostrar mais os recursos hoje para vocês. O chicote, como é que é feito o chicote? Não, um pedacinho de... Aqui eu tenho um pedacinho de madeira, onde eu revesti com EVA marrom e fiz tiras com EVA preto. Então, temos um chicote onde que ele castigava os escravos. O que mais a gente tem para essa história? O faraó, ele viu que estava aumentando, né, o número. Professores, então como essa é uma história assim, onde que ele mata os bebês, então é uma coisa assim, é uma violência, né? É algo triste que acontece nessa história. É algo que as crianças podem ficar preocupadas, porque muitas vezes a gente tem na sala uma sala misturada. Eu estou trabalhando aqui com a revista de primários, mas em muitos lugares, em muitas igrejas, temos crianças de 3 anos até 11 anos na mesma sala. Então, cuidado, professor, quando você ministrar uma aula com as crianças que você tem na sala, com a idade delas, porque muitas coisas elas podem levar para si, ficar assustadas, elas podem até ver um Deus que é um Deus mau, um Deus que não cuida. Por isso, ora a Deus e peça uma sabedoria de como ministrar para as crianças, então. Pois é, o faraó, ele viu então, né, que o povo estava crescendo e ele precisava dar um jeito. O que ele fez? Ele falou com mulheres, parteiras. Parteiras eram mulheres que cuidavam das mamães para ter o neném também. Elas iam lá e ajudavam. Só que o faraó queria que elas pegassem os meninos, e levassem os meninos embora, se livrassem deles. Porque não era mais para nascer os meninos, era para nascer só as meninas. Então, isso aqui é um jeito de tu mostrar, para vocês mostrarem, né, os bebezinhos
pôr uma fraldinha maior, mas não falar que as parteiras iam lá e matavam. Então, cuidado, cuida do que vai falar para as crianças. Temos crianças pequenas na sala que às vezes ficam assustadas com as histórias. Então, as parteiras, as mulheres que cuidavam das mamães, elas tinham que se livrar dos bebês, levar eles embora. Não era para ficar os bebês meninos lá, só as meninas é que iam nascer. Mas isso não deu certo, porque as parteiras não conseguiram fazer isso não. Elas até mentiram, dizendo que quando elas chegavam lá, as mães já tinham ganhado seus nenéns, então elas não podiam fazer nada. Aí o faraó, né, sempre vai estar usando o faraó fica pensando, E o faraó teve outra ideia então. Olha esse recurso aqui que interessante. Ele teve uma ideia. Será que essa ideia desse agora do faraó foi boa? Será que ele pensou, não, vamos fazer de outra maneira? Não, mas a ideia dele não foi uma ideia boa, não. A ideia dele foi uma ideia má. Então, você vai girar essa mãozinha, tá? Que ela é feita com aquele colchete bailarina, que ó, gira. Você vai colocar ali, ó, má. A ideia dele foi, ó, má, uma ideia ruim, uma ideia que não era legal, não. Sabe o que ele queria? Ele queria agora, era que todas as crianças que fossem meninos, que fossem os bebezinhos que eram recém-nascidos, ele queria jogar no rio, pois é. Aí você faz uma cara assim e já muda de assunto, se tiver crianças menores, tá? Então, professor, cuida. Tá? Eu digo isso porque eu já tive experiência com crianças que ficaram assustadas numa sala, tá? Então, temos que ter sempre uma sabedoria de como contar essas histórias, principalmente esses momentos que são ruins. Por isso aqui, ó, então, esse recurso aqui é muito legal para usar quando tiver algo de ruim na história. Foi uma coisa ruim, uma coisa que não foi legal. Aí frisa que não foi legal e dá uma pincelada na história. E agora, vamos ver? Esses seriam os recursos para a história, isso mesmo. E você agora vai terminar essa história deixando aquele gostinho para a próxima aula. E agora, crianças, o que aconteceu então com aquelas crianças? Será que deu certo esse plano do faraó lá e pegar essas crianças tudo? E agora? Na próxima aula você vai saber, tá bom? Daí, feito o desfecho ali, agora nós vamos enfatizar a nossa lição. A nossa lição fala o quê? O principal ponto dela é o pecado, né? Que o pecado, ele nos escraviza. Então, você vai falar com as crianças sobre o pecado. Por exemplo, somos assim... Como é que foi nosso versículo, crianças? Então, você vai citar aquele versículo de novo ali. Deixa eu pegar o versículo aqui. Quem peca é escravo do pecado. Sabe por quê, crianças? Quem peca é escravo do pecado? Por exemplo, o pessoal ali, ele era escravo do faraó, né? O faraó era um homem mau e eles tinham que trabalhar e não ganhavam nada, eles eram escravos do faraó. E essa escravidão trazia para eles o quê? Sofrimento, trazia para eles dor. Então, trazia situações de tristeza para eles, né? Ninguém quer ser escravo. Crianças, vocês sabiam que nós temos que cuidar para não ser escravo também? Sim, escravo do pecado. Mas como é que eu posso ser escravo do pecado? Sabe como é que é, crianças? Vamos fazer assim, ó. Isso daqui está representando o pecado na nossa vida. Hoje eu briguei com meu amigo. Brigar não é legal, né? Pois é. Então, perguntaram para mim se eu briguei. E começa a mentir que não brigou. Não brigou, o que é isso? Imagina se ia brigar. Então começa a se enrolar com aquelas correntes ali. Mas daí começa a brigar, começa a xingar. Aí a criança ou quem cometeu o pecado começa a se enrolar todo e cada vez vai acrescentando o pecado na sua vida. Quando vê, olha o que acontece. Está preso. Está preso naquele pecado, está amarrado. E isso se torna o quê? Um peso, um sofrimento, se torna uma tristeza. E agora, o que a gente faz quando a gente está preso? Começou só alguma coisinha, mas depois puxou um pecado aqui, um outro pecado ali. Quando viu, estava desse jeito. Mas tem alguém, sim, alguém que nos ama muito, Jesus. Jesus, ele nos ama tanto, 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 que ele morreu por quê?
Ele morreu para que fôssemos libertos do pecado. Jesus é aquele que nos dá a força. É só pedir para Ele, ai Jesus, me liberta desse pecado. Me dá força, Senhor, para resistir. E Jesus é aquele, que nos livra. É aquele que nos ama, que nos limpa, é aquele que nos liberta. Mas para isso tem que fazer o quê? Eu preciso pedir perdão e me arrepender por aquilo que eu fiz. E pode ter certeza que Jesus te ajudará. Vocês viram só o que acontece quando a gente peca? O pecado, é isso que a gente diz quando ele nos escraviza. É isso que ele faz, ele nos prende. Mas Jesus é aquele que nos livra. E é isso aí, tá? Beijos, tchau!